Bom dia, quarto ano. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa videoaula de matemática. Estamos dando início a uma nova semana. Estamos finalizando nossa segunda quinzena de junho. E para a nossa aula de hoje, eu trago um conteúdo super necessário, ainda no contexto das operações básicas, que é a divisão. Então, nós passamos aí várias semanas explorando a multiplicação. E a partir de agora a gente vai dar continuidade explorando a divisão. Preparados? Mas antes de darmos continuidade à nossa aula, é importante a gente apresentar aqui o nosso card socioemocional do dia. Card este que faz uma abordagem do trabalho infantil. Diga sim à educação de qualidade, diga não ao trabalho infantil. Lembrando que sábado, 12 de junho, foi o dia em que comemoramos o dia de combate ao trabalho infantil. Vamos ao card do dia. O nosso card traz como mensagem, ele destaca a educação de qualidade como um passo super importante para enfrentarmos o trabalho infantil. Então, vamos refletir, vamos conscientizar e buscar realmente uma educação de qualidade, a educação esta que é oferecida para cada um de vocês. Então, diga sim à educação, diga não ao trabalho infantil. Nossa aula de hoje, como eu já mencionei para vocês, nós abordaremos a divisão. E ao longo da exploração do conteúdo, através dos exemplos que eu vou estar apresentando para vocês, eu quero que vocês se atentem bem ao conceito de divisão exata e divisão não exata, certo? Divisão exata é aquela em que nós encontramos como resto zero, ou seja, uma divisão que não tem resto. Já uma divisão inexata ou não exata é aquela em que a gente deixa resto, ou seja, lá quando a gente faz a apresentação dos termos, nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Se o resto for maior do que zero, nós temos um exemplo de divisão não exata. Mas para vocês entenderem bem isso, vocês vão ver agora, vão assistir alguns exemplos. Inclusive, esses exemplos eu extraí já dos vídeos que eu tinha passado para vocês, porque é importante vocês relembrarem o passo a passo que já foi ensinado, mas que alguns de vocês podem já ter esquecido. Então, eu trago esses exemplos e, em seguida, eu trago as orientações da nossa atividade do dia. Nossa primeira divisão, nós temos aqui 16 dividido para 4. Então, a gente primeiro vai organizar isso. 16, vai fazer a chavezinha. 16 dividido para 4. E como vocês já perceberam, é muito importante que vocês tenham aprendido a tabuada de multiplicação, porque aqui a gente trabalha com a operação inversa. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Por que isso, professor? Olha só, eu tenho 16 dividido para 4. Vou começar dividindo 1. 1 dá para dividir para 4? Não dá, porque 1 é menor do que 4. Então, eu vou ter que juntar aqui e vou dividir 16 para 4. E aí, como é que eu vou saber essa quantidade? Vocês viram aquele método da organização dos agrupamentos para vocês identificarem as quantidades. Só que quando a gente chegar, por exemplo, num valor como esse, não é conveniente vocês fazerem aquela estratégia. Vocês têm que saber trabalhar o algoritmo da divisão, tá? Então, eu vou começar com uma bem simples, até a gente chegar num número maior. Então, 16 dividido por 4. Como é que eu encontro o valor aqui do quociente? Eu preciso identificar um valor que multiplicado por 4 dê 16 ou próximo dele, contanto que não passe desse valor. Que número seria esse? Esse número seria o 4. Por que 4? Olha só. Eu sempre faço essa regrinha aqui para ficar ainda mais fácil vocês entenderem que aqui existe uma multiplicação. 4 vezes 4 é 16. Então, 16 dividido para 4 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Vocês viram? Eu venho e volto conferindo. 16 dividido para 4 é 4, 4 vezes 4, 16. Eu coloco esse valor aqui embaixo e faço uma subtração. O resultado, vai ser justamente o resto. 6 menos 6 é 0, 1 menos 1 é 0. Então, eu tenho 16 dividendo
4 divisor, 4 quociente, que é o resultado da minha divisão, e aqui eu tenho o resto. Aqui eu tenho 75 dividido para 5. Então, eu vou novamente organizar aqui, ó. 75 dividido para 5. Nessa situação, vejam só. 7, eu vou sempre observar o primeiro número, tá? Eu tenho 7. 7 é maior do que 5? Sim. Então, eu consigo dividir o 7 para 5. 7 dividido para 5. Quantas vezes esse valor cabe aqui dentro? Ou associando a ideia da tabuada, como eu fiz aqui, a gente sabe que é 1. Por que é 1, professor? 1 vezes 5, 5. Se eu colocar um 2, 2 vezes 5 é quanto? É 10. E 10 é maior do que 7. E não pode, tá? 1. Sempre façam isso para vocês entenderem, que aqui tem uma multiplicação. 1 vezes 5 é 5. Então, 7 menos 5, tem um 7, tiro 5, sobra 2. Professor, já acabou a divisão? Não. Olha só, a gente não trabalhou com esse 5 ainda. A gente vai descer esse valor. A gente desce, ó, aqui para o resto. Tá? Não tinha restado 2? Desço 5, agora eu tenho 25. E quanto é 25 dividido para 5? Pela tabuada, a gente sabe que o número multiplicado por 5, que dá 25, é o 5. 5 vezes 5, 25. Subtrai o resto, 25 menos 25 é 0. Então, 75 é o dividendo, 5 é o divisor, o resultado, o quociente é 15, vou até colocar aqui, ó, tá? 16 aqui é 4, e aqui é o meu resto, né? Quando o resultado de uma divisão tem resto igual a 0, nós dizemos que se trata de uma divisão exata, tá? Essa daqui também é um exemplo de divisão exata, porque o resto é 0. Ou seja, na hora de dividir 75 para 5, eu vou formar 15 grupinhos e não vai sobrar nada. Portanto, é uma divisão exata. Agora, nós temos aqui 375 dividido para 6. Vamos ver aqui. Sempre façam as divisões de vocês, enquanto vocês não aprenderem efetivamente a tabuada, façam essas atividades com a tabuada do lado, para não ter perigo de erro, tá certo? Vamos lá. 375 dividido para 6, como eu falei, o 3. 3 dá para dividir para 6? Não dá, porque 3 é menor do que 6. Então, eu vou somar quem? Vou juntar quem? Melhor falando, 37, o 3 e o 7. 37 para 6 dá, porque 37 é maior do que 6. Observando a tabuada de 6, qual é o número multiplicado por 6? Lembram aqui, ó? Qual é o número multiplicado por 6 que vai dar 37 ou um valor próximo dele? Se vocês observarem aí atentamente a tabuada, eu tenho aqui 6. Por que 6? Porque 6 vezes 6 é 36. Olha só, tá do lado aqui do 37. Se eu colocar 7, 7 vezes 6, com certeza vai ser um valor maior do que 37. Concordam comigo? Conferiram aí na tabuada? Muito bem. Então, por que é 6? Porque 6, ó, sempre faz o caminho inverso. 6 vezes 6, 36. Coloca o resultado aqui e subtrai. 7 menos 1. Desculpa, 7 menos 6 é 1. 3 menos 3 é 0. Sobrou 1. Terminou? Não, porque ó, tem um 5 aqui ainda. Vou descer o 5. 15 para 6. Que valor multiplicado por 6 vai ser igual a 15 ou próximo dele? Então, vamos lá pensar na tabuada de 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 18 é maior do que 15, então não pode ser o 3. Tem que ser um valor igual ou menor, tá? O mais próximo possível. Então, a gente viu que é o 2. Por que é 2? 2 vezes 6, 12. Aí eu vou subtrair. 5 menos 2, 3. 1 menos 1, 0. Tem mais algum número para baixar?
Não. Olha só, vocês viram essa estratégia do professor? Que quando eu vou baixar um número, eu faço esse tracinho aqui, que é para não, na próxima vez, eu não repetir de novo, achando que eu não tenho utilizado. Porque aqui eu sei que o 5 eu já utilizei, porque eu fiz essa barrinha aqui para baixo, tá? Para não ter perigo de terminou aqui, e o 5. Não, mas o 5 já foi usado. Então, aqui restou 3. Quando dividimos 375 para 6, nós fazemos 68 pacotinhos e ainda sobra 3. Entendido? Aqui, como é uma divisão diferente de zero, nós temos uma divisão inexata. Gostaram dos exemplos que foram apresentados? Trago mais 3 exemplos para complementar a nossa explicação. Como eu já falei, esses exemplos anteriores já trabalhei em outras videoaulas e os próximos também. Vou juntar tudo aqui para vocês não perderem nada. Importante vocês registrarem, né, alguns cálculos para vocês acompanhando, construindo esse cálculo para facilitar na atividade do dia. Solução de alguns exemplos, como vocês podem observar, nós temos aqui 3 divisões. 65 dividido para 4, 157 dividido para 3 e 312 dividido para 6. Então, vamos à resolução. Vou resolver aqui a primeira, a gente vai identificar o quociente. Lembram que o resultado da divisão eu chamo de quociente. Aqui eu tenho o dividendo e o divisor. Dividendo sempre o valor maior, divisor o valor menor, ok? Então, vamos lá. 65 dividido para 4. Temos aqui o sinalzinho da divisão. E aqui no algoritmo da divisão, a gente faz aqui a chavezinha, né, para indicar o dividendo. E aqui dentro o divisor. E aí, como é que a gente faz essa divisão? Eu não vou dividir direto 65 para 4. Eu vou dividir aqui o primeiro algarismo, que é o 6. Tenho 6 dezenas para dividir para 4. Então, como 6 é um valor maior do que 4, eu consigo fazer essa divisão. 6 dividido para 4. E aí, como o professor já explicou, né, a gente precisa encontrar um valor que multiplicado por 4 seja igual a 6 ou próximo dele. Pode ser maior do que 6? Não. Então, vamos lá. Lembrando da tabuada de 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 8 é maior do que 6. Então, não pode ser o 2 aqui. Vai ser quem? Vai ser o 1. 1 vezes 4 é 4. Então, eu vou subtrair 6 menos 4, que é igual a 2. E agora? Agora a gente, tem um 5 aqui que ele não foi dividido. Tem 5 unidades. Vou baixar esses 5. Lembra daquela regrinha? Para não esquecer qual o número que você já baixou. 25 dividido para 4. Seguimos com a mesma ideia, trabalhar a tabuada de 4. Numa avaliação, na atividade, vocês devem ter uma tabuada em casa, né? Tá aí pesquisando. Mas numa avaliação, se você não conseguir recordar, muitos alunos eu vejo que faz a estratégia da tabuada. Escreve a tabuada. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3. E assim segue, até chegar a um valor próximo ou igual do valor que a gente está procurando. No caso aqui é o 25. Nós estamos dividindo 25 para 4. Para quem já estudou a tabuada do 4, sabe que 6 vezes 4 é igual a 24, que é o valor mais próximo de 25. 24. 6 vezes 4, 24. 5 menos 4, 1. 2 menos 2, 0. Ou seja, na divisão 65 dividido para 4, o quociente, que é o resultado, é igual a 16. E aqui nessa divisão nós temos um resto. Quanto que restou? Restou 1. Professor, como é que eu tenho certeza que essa conta está certa? Né? Que é sempre bom a gente verificar. Então, eu vi que 65 dividido para 4 dá 16 e sobra 1. Então, a gente vai usar aqui a operação inversa. Eu vou multiplicar. Isso aqui não precisa fazer todas as atividades, só uma forma de você fazer, né, de verificar se fez o cálculo correto. Então, a gente pega o quociente, multiplica pelo divisor e soma com o resto. 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Leva 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6.
Deu 64. Olha que sobrou 1 aqui, o resto, então eu vou somar com o resto. 64 mais 1, 65. Ou seja, está correto. Eu multiplico o quociente vezes o divisor, e se tiver resto, eu somo com o resto, e esse valor tem que ser igual ao dividendo. Se for igual, então a nossa continha está correta, tá? É uma forma de verificação, de validação da sua divisão. Vamos ao próximo. 157, chavinha, dividido por 3. Vamos lá. Olha só, aqui vocês lembram que o 6 deu para dividir por 4. Nesse caso, o 1 é menor do que 3. Então, não tenho como dividir 1 para 3. Eu vou dividir quem? Eu vou dividir o 15 para 3. Ok? 15 dividido para 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 15, né? Pode trabalhar com essa ideia também. Cabe 5 vezes. Por que 5? Porque 5 vezes 3, 5 vezes 3 é 15. Olha que legal. 5 vezes 3 é 15. 15 menos 15 é igual a 0. Já terminei? Não. Ainda tem o 7 aqui, ó. Vou descer o 7. Agora eu tenho 7 dividido para 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 7? 2 vezes. E como é que eu faço para verificar isso? Multiplicando. 2 vezes 3, 6. Mas eu estou procurando 7. E se eu colocar um 3? 3 vezes 3, 9. 9 não pode, porque 9 é maior. Então, tem que ser o 2 mesmo. 2 vezes 3, 6. Subtraímos 7 menos 6, 1. Que no caso, a gente também tem resto. Temos aqui o quociente, que é o 52, e nós temos o resto, que é 1. Caso eu queira verificar, mesma coisa, multiplica 52 vezes 3 e soma com 1, que vai dar esse resultado. Que tal vocês fazerem isso aí no caderno de vocês, para ver se deu certo? Vamos lá. Finalizando aqui com o último exemplo, 312 dividido para 6. Vou colocar aqui 312, chavinha de divisão por 6. Dividendo e divisor. Vamos lá novamente. 3 dividido para 6 é possível? Não, porque 3 é menor do que 6. E 31, se eu juntar aqui, ó, 31 é maior do que 6. Entendido? Então, vocês vão fazer. Qual número multiplicado por 6 é igual a 31 ou próximo dele? Quem é que lembra da tabuada de 6? Pensa um pouquinho aí. Justamente, 5. Por que é 5? Porque 5 vezes 6 é 30. E 30 está bem próximo. Se eu colocar um 6, 6 vezes 6... 36, aí já é maior do que 31. Então, 5 vezes 6 é 30. Aí eu vou subtrair. 1 menos 0 é 1. 3 menos 3 é 0. Restou 1? Não, porque ainda tem o 2 aqui. Vou baixar o 2. Agora eu tenho 12 unidades aqui para dividir por 6. E aí, 12 dividido para 6, nós sabemos que é 2, porque 2 vezes 6 é 12. E 12 menos 12 é 0. Olha só essa divisão exata. Por que é uma divisão exata? Porque o resto é igual a 0. Então, temos aqui o quociente, resto, dividendo e divisor. Finalizamos, né, os nossos exemplos. Eu espero que vocês tenham compreendido. Tenho certeza que foi um passo a passo bem fácil de compreender, e tenho certeza também que, colocando em prática, vocês vão fixar tudo que o professor falou. Nossa atividade do dia é do nosso livro didático, Buriti Mais Matemática, no qual vocês irão resolver, a atividade proposta da página 106. Então, vocês vão responder as 3 questões, questão 1, 2 e 3, divisão exata e não exata, página 106. Tá? Fiquem atentos para não perder a página e o número das questões. Façam os cálculos necessários, tá? Se não couber
em alguma parte da página do livro. Vocês podem estar fazendo no caderno, mas é importante que vocês façam cálculos, expliquem, anotem, conforme as orientações de cada questão. Combinado? Então, desejo a vocês uma excelente atividade. Qualquer dúvida, deixa mensagem para o professor, que logo que possível dou um retorno para vocês. Grande abraço e até a nossa próxima aula.